E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 2/10, 21h55. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto com muita enrolação. Deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Então vem comigo, que eu sei que vocês gostam de gráfico. Vamos lá, galera. Bitcoin atualmente cotado nos 60.876,02, né? A gente, na última análise, a gente estava falando justamente desse ponto aqui interessante, né? O mercado ele poderia vir bater aqui, estava perto aqui dessa região, e o correto seria a gente romper essa região aqui e ficar trabalhando acima. E não foi o que aconteceu, né? A gente estava falando justamente aqui de uma possível queda um pouco mais acentuada do Bitcoin para vir buscar a região de VW. A gente fechamos hoje abaixo do nível do VW. O que isso significa para o ativo? O que isso está nos mostrando aqui? Será que a gente, de fato, vamos aqui para ter uma correção para vir buscar mais aqui para baixo? Ou a gente pode ter uma retomada aqui do fluxo comprador? Então, a gente tem duas coisas bem interessantes que aconteceram, tanto no Bitcoin como no USDT. Então, para quem sabe, né, para quem está me acompanhando, o USDT.D, que é o gráfico de dominância do Tether, né, a dominância do dólar, ele é muito importante porque ele é o contrário aqui do Bitcoin. Então, quando aquele ativo, né, ele está ali perdendo valor, né, perdendo dominância, a gente tem aqui uma alta do Bitcoin. E quando o USDT.D ele está crescente, ele entra a demanda, a gente tem queda no Bitcoin. É sempre assim. Isso é uma regra a ser obedecida. Não é tipo uma... Eu particularmente não vi, né? Eu sempre gosto de olhar os gráficos tempos mais para trás, né? Para ver como é que ele se comporta. Mas realmente o USDT, eu nunca vi de fato ali um movimento que não seja desse jeito que eu estou falando para vocês. O USDT subindo, Bitcoin caindo. O USDT caindo, Bitcoin subindo. É regra, tá? Então, no dia de 1º de outubro, né, a gente fechou com esse candle vermelho. Não é um candle tão forte, mas ele pegou a primeira média, né, ficou acima da primeira média ali, quase pegou na média roxa. E a gente teve, né, o segundo candle e o candle de hoje, que é dia 2, a gente teve ali um certo volume aqui nos 50%, né? Para quem acompanha sabe muito bem que eu sempre falo aquilo de 50% quando a gente tem uma barra de fluxo elevado, e o que a gente poderia fazer é justamente isso aqui, eu sempre faço isso. Nos candles de volume elevado, a gente que trabalha com volume, a gente sempre faz isso aqui, ó. Eu não vou marcar porque eu sei de olho isso daqui. Então, marcaria esse ponto aqui e o ponto de 50%. Onde é que dá compra no Bitcoin? Seria no rompimento dos 50%. Então, se o preço ele romper a região de 50%, aqui é um grande sinal que a gente pegou bastante liquidez aqui nessa região, ou seja, quem entrou vendido aqui, né, deu bastante aqui para encher o carrinho. A galera começou a colocar aqui o preço para cima, o preço rompeu a região de 50, então eu tenho mais força compradora, então possível absorção daqui. Não foi uma absorção tão forte como aqui. Aqui fica nítido que em toda essa queda que o Bitcoin fez, eles pegaram bastante liquidez nessa região. O OBV ele começou a andar aqui totalmente lateral, até tentando fazer essa armadilha aqui para poder subir novamente. Então aqui a gente consegue ver uma absorção muito clássica. E isso é que eu estava falando para vocês quando estava acontecendo. Eu estava justamente aqui falando de compra para vocês nessa região. Também falei de compra para vocês aqui nessa região. E novamente nessa região aqui, na minha opinião, dessa configuração que está fazendo aqui, se o preço romper a região ali, eu vou logo botar de 63, né? De 63 vai ficar muito suave aqui para fazer novas compras. Então, para quem viu, ontem eu comprei Bitcoin justamente nesse ponto aqui, quando o mercado estava caindo. Opa, perdão, nesse dia que eu comprei, foi dia 2 que eu comprei Bitcoin, né? E eu fiz essa compra justamente por entender essa dinâmica do mercado. Ah, mas então quer dizer que tua compra aqui ela foi uma compra saudável? Se você está falando que tem que passar ali da região de 62, tem que ficar o preço acima? Esse é o correto. Mas eu fiz uma compra parcial nessa região, e se o Bitcoin ele chegar e cair mais para buscar a região de 57 ou região desse preço médio, para mim vai ser tranquilo, porque aí eu compro mais. Então eu estou com umas cartas na manga para o Bitcoin ainda. Então, se eu for pegar aqui e traçar o preço médio de quem entrou comprado em cima dessa dívida, que é lá de 2023, eu vou ver mais ou menos aqui o preço chegando perto dessa média, que está no 59.032,58 atualmente. Perfeito.
Aqui também tem outra, só que eu não marquei esse ponto. Se eu quiser marcar aqui, né, também perto dessa outra região aqui. Aqui a gente rompeu, né, veio buscar a região aqui de baixo. Então, por isso eu não considerei ela. Então, esse ponto aqui é um ponto interessante. É um ponto que a gente teve uma absorção e o mercado ele subiu aqui, né? Tanto que ele subiu mais ou menos aí 24% depois dessa absorção. Então, o preço médio de quem entrou comprado nessa região está nos 59,032 por 84. Então, aqui são regiões importantes de compra. Então, se o Bitcoin cair mais aqui, eu compro? Não, eu vou comprar aqui no 57, porque eu já fiz a minha entrada aqui, né, de olho, sem colocar essa dívida, porque eu queria justamente pegar ali perto do preço médio dessa galera que entrou comprada. Então, na teoria, né, na teoria aqui, a gente espera que rompimento aqui da região de 61, para ficar ali acima de 61 ali, 62 mais ou menos, para a gente pegar mais embalo aqui. E possivelmente aqui a gente fazer outra onda aqui para cima para buscar os 70, né? Então aqui, como eu falei para vocês, o risco do mercado ele cair aqui era mais forte, porque a gente estava nessa região, que era uma região de cautela. Eu não estava, de fato, acreditando que o mercado poderia cair, né? Era uma possibilidade, a gente trabalha aqui com possibilidades, né? Então, aqui eu estava falando justamente dessa queda aqui para vir buscar a VW. E é justamente o que aconteceu aqui. Agora eu espero, em Cristo Jesus, que a gente consiga romper esse 50% dessa barra e ficar acima dela, que vai ficar tranquilo aí para mim. Beleza? Certo? Agora uma coisa importante. Quando a gente vai vir aqui no SDT, que é justamente o gráfico que eu falo para vocês, que esse gráfico aqui, ele é o gráfico que realmente manda no jogo, manda aqui no Bitcoin, é ele que manda no Bitcoin. Então, é isso que eu quero falar para vocês. O que acontece? Temos alguns pontos interessantes. Vou ver se é no semanal que apareceu. Não foi. Foi aqui no diário mesmo. Certo. No gráfico diário, aqui nesse dia, que foi dia 2, né? Aqui ele já abriu aqui para... Aqui ele já abriu para o dia 3, né? Então, para o dia 2 aqui, a gente fez um candle interessante. E é justamente a mesma dinâmica que a gente vai levar, né? Deixa eu só colocar isso aqui, tirar isso aqui. É a mesma dinâmica que a gente vai levar. Certo? Então, aqui eu tenho uma atividade profissional e é justamente o que eu estou esperando aqui acontecer. Vou traçar ela aqui, só que isso eu tenho de olho, beleza? E aqui está os 50%. Então, o que eu espero por STT? Eu espero que o STT ele perca essa região de 50%. Ele perdendo a região de 50%, vocês concordam comigo que aqui a gente vai ter uma possível fraqueza aqui, né? Se isso aqui realmente for uma ignição, o preço ele não pode perder os 50% dessa barra de atividade. Então, ele tem que ficar trabalhando abaixo. Caso ele trabalhe abaixo aqui, aí a gente começa a acreditar que o mercado ele vai vir buscar essas regiões aqui de 5,61 e trabalhar em 5,19, fazendo assim que o Bitcoin ele dispare agora naquela absorção, possível absorção que teve lá. Então, essa é a dinâmica. Então, acreditando nessa configuração do STT aqui, que seja fraqueza, a gente consegue entender mais ou menos como é que o preço do Bitcoin ele pode reagir diante esse movimento. Então, veja que o nosso querido USDT, ele já está aqui, ó, caindo em cerca de quantos por cento? Ele está caindo aqui cerca de 1% de queda. Então, tu vai pegar o Bitcoin, ele está subindo mais ou menos quantos por cento? Vou pegar aqui, ó. Ele está subindo praticamente 1% também. É o que eu falo para vocês. Se esse gráfico aqui ele começa a cair, eu tenho uma alta do Bitcoin. Se esse gráfico aqui ele começa a subir, eu tenho uma queda do Bitcoin. Note que nesse dia aqui, ó, 1, 2, 3, 4 dias praticamente de queda no Bitcoin. Tu vai pegar aqui 1, 2, 3, 4 dias aqui de, ó, na verdade 1, 2, 3, 4, 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5 dias aqui de alta no STT. E aqui 1, 2, 3, 4, 5 lá, porque lá tá quedando na verdade, né? Tá mais outra queda aqui na verdade. Então é mais ou menos isso, né? Então mais ou menos essa é a dinâmica aí que o mercado ele trabalha, certo? Então o Bitcoin agora ele tá recuperando aqui e o SDT recupera não, né? Se tivesse recuperando, o Bitcoin estava caindo. E o SDT aqui devolvendo. Então é muito importante que a gente perca essa barra aqui. Só que o que eu tenho aqui de informação? Eu tenho uma seguinte informação. A gente fez o rompimento da VW e está voltando a testar a VW. Então, qual o risco aqui dessa operação? O mercado fazer um teste de oferta nessa região e começar a subir novamente. Então, o segredo de tudo, né, já que essa dívida está nessa região aqui, é o preço
justamente ele chegar aqui e romper novamente essa região, voltar e começar a trabalhar abaixo. Aqui eu já tenho um indício de fraqueza mais forte, então possivelmente o mercado ele pode fazer esse movimento para vir buscar uma dominância de 5,19. Se essa dominância quer acontecer, a gente começa a trabalhar aqui novamente acima de 63 para vir buscar ali 68, mais ou menos. Então, essa é a configuração que eu espero aqui no querido USDT. A gente traçou aquela última barra naquela região e nota que, mesmo assim, a gente está ali dentro, praticamente fazendo um teste de demanda. Então, se eu pegar essa última barra aqui e fazer isso aqui, ó, e traçar os 50%, ele está praticamente abaixo de 50%. Então, isso é muito importante. Então, o mercado aqui, ele fez uma barra de atividade profissional, ele bateu no 50, caiu. Veio aqui, bateu no 50, até rompeu, caiu. Bateu no 50, caiu. E está vindo novamente, quem sabe bater novamente no 50 aqui para começar a quedar novamente. O que não pode é justamente o STT começar a ganhar esses 50, voltar para testar e ficar acima dos 50. Aí sim, eu tenho uma configuração aqui, né, de uma possível alta iminente no STT. Então, se isso aqui de fato acontece, a grande chance ali do Bitcoin cair, né, é muito forte. Então, é esse tipo de configuração que eu não espero que aconteça no STT. Tá? Então, vamos observar justamente essa barra do dia 2 de outubro de 2024 e vamos ver como é que o mercado ele vai reagir agora nesse dia aqui. Se a gente romper essa barra para baixo, é um grande gatilho que a gente vai vir buscar ali 5,19, fazendo assim com o Bitcoin, então ele tem uma alta mais forte. Lembro também que eu falei sobre isso aqui ontem para vocês, que é justamente a POC dinâmica. Eu estava falando justamente que o Bitcoin estava em uma região de 66, que essa região era uma região perigosa, que a gente poderia ter quedas aqui nessa região. Não era certeza, mas que a gente poderia ter queda e justamente se viesse era uma região normal de resistência, então a gente poderia sim passar por essa volatilidade toda aqui no Bitcoin. Justamente isso aqui aconteceu, certo? Então, assim, a configuração que eu fiz aqui no Bitcoin, ou o motivo pelo qual eu comprei Bitcoin, foi justamente por conta de entender essa dinâmicazinha aqui. Ah, tu comprou precipitado? Eu quis comprar aqui nessa região, galera. Tu indica comprar nessa região? Para a galera que é mais conservadora, aquela galera que gosta de mais segurança, espera romper ali o 63, né? O 63.829,19, né? Então, uma segurança maior para ficar acima dessa região aqui. Por quê? Porque se isso acontecer de fato, tem essa barra de atividade profissional aqui, ó, tem uns 50%, então, de fato, vamos dizer aqui que o mercado ele comece a ficar trabalhando acima dessa região aqui, rompe essa região, então a gente já deixou essa região aqui, né, já bem para trás, e aqui possivelmente a gente já vai estar vindo aqui rompendo a VW. E aí a gente chega perto novamente dessa linha de tendência de queda. Mas aqui é muito mais seguro do que comprar comigo nessa região aqui. Eu já estou acostumado com isso, então não tem problema nenhum eu comprar aqui. Por isso que eu comprei ontem. E se a gente cair mais para vir buscar a região de 59 a 57, 59 não, porque eu já comprei praticamente perto dela, mas ali no 57, 70, 26,12, aí já é outro motivo de compra. Ah, se o mercado bater novamente aqui no 53, mais uma compra pesada, porque eu entendo que essa configuração aqui para mim é muito válida. Para quem está me seguindo agora, para quem está acompanhando o canal agora, essa linha aqui, ela não é uma média convencional, ela é uma média de volume, e essa média que está no 53.678,70 atualmente, ela é uma média de 2023. Lá, quando a gente começou a comprar também Bitcoin, quando eu falei para vocês, galera, vamos comprar Bitcoin. Me lembro muito bem que nesse dia que eu estava em um restaurante com minha esposa, e eu estava falando justamente de compra nessa região aqui, eu tirei foto e coloquei no Instagram. Então, aqui, ó, a gente teve duas atividades profissionais no dia 23, no dia 24, no dia 24. Eu fiz justamente isso, tracei a média. Então, aqui ele representa o que? O preço médio de quem entrou comprado nessa região. Então, quem entrou comprado nessa região aqui, o preço médio, ele vem variando, 33, 34, vai subindo. Aí, quando vem o preço e bate novamente nesse preço médio, o que que os players institucionais eles fazem? Eles podem comprar mais, porque isso aqui eles estão comprando em cima do preço médio deles, então não vai alterar o preço médio deles, certo? Então aí eles vão comprando mais, vão comprando. Aí a gente veio fazer outro teste aqui, que foi justamente no dia 5 de agosto de 2024. Olha como veio bonito. E aí começou a subir novamente.
Aqui eu estava falando de compra, veio novamente nessa região aqui, falei novamente aqui para vocês de compra nessa região, e novamente a gente está vendo aqui, cada vez mais fraco esses movimentos. Está vendo aqui que esse movimento foi interessante, esse movimento aqui foi interessante, e esse movimento interessante. O restante está muito dentro aqui do normal, né? Então aqui é a mesma coisa que eu falei para vocês. O que eu fiz para pegar esse trade aqui? É o que eu sempre falo, vocês vão pegar aqui a barra de atividade profissional que vocês acharem, expande ela 50% e vamos ver como é que o preço ele trabalha. O preço ele começou a trabalhar aqui abaixo dos 50% alguma vez? Não trabalhou. Aqui veio até buscar praticamente o preço médio, mas é o que eu sempre falo, esse trade aqui é um trade mais perigoso, porque comprando aqui nessa região, nessa agulhadinha aqui, por mais que tu estejas aqui abaixo dos 50% de uma barra de atividade profissional, tu tem um preço médio segurando nessa região, que não pode romper o preço médio. Rompendo o preço médio e a barra de atividade profissional, que é essa aqui, aí sim já teria um problema. Então o mercado ele ficou acima, ele nem fechou abaixo, nem um dia ele fechou abaixo, depois ele fechou acima, e aí ó, não teve mais, não voltou mais para buscar ali nem o médio e nem os 50%. Então aqui daria uma baita de uma entrada de compra no Bitcoin. Galera, isso aqui eu não estou falando porque já passou, isso aqui a gente já viveu juntos aqui, aqui no YouTube aqui com vocês, né? A gente já estava falando sobre isso aqui. Quando estava acontecendo, eu estava falando, galera, eu vou comprar por esse motivo. Aqui a mesma coisa, aqui eu acho que foi essa agulhada aqui que eu não peguei, se eu não me engano. Teve uma agulhada que eu não peguei, galera, mas eu não lembro agora, não sei se foi essa. Então, se tu for pegar esse gráfico aqui e for colocar em um gráfico semanal, também é a mesma coisa, você vai ver a mesma coisa. Aqui um gráfico semanal. Isso. Um gráfico semanal, tá aqui, ó. Ali em março de 2020, se tu for pegar aqui a barra de atividade profissional, você vai pegar e fazer isso. Você vai pegar e vou marcar aqui os 50% da barra de atividade profissional. A gente fechou abaixo? Não. A gente fechou abaixo? Não. Em cima dos 50% de semanal, dá uma compra. E assim sucessivamente, galera. Tá? Aqui é outros 500 também, ó. Aqui, pelo menos, a gente rompeu. A gente chegou aqui, ó. Só que eu sempre traço as maiores e as mais importantes. Então, tá aqui os 50%. Então, aqui até a gente fechou aí, beleza, não dava compra aqui nessa região. Ah, poderia traçar uma difference aqui no semanal? Poderia. Opa, peraí. Vamos traçar uma difference aqui. Eu nem tracei a difference aqui, ó. Olha aqui, ó. O preço não estava perdendo a difference, tá vendo? E assim, abaixo dos 50%, dava 3. Só que aqui ele já começou, ó. Aqui ele já começou a perder o preço médio. Aí veio queda. Entendeu? Então, galera, isso aqui com vocês já estava tudo mapeado. Engraçado que eu não fiz. Isso aqui é o Bitcoin semanal. Ah, é, porque eu comecei a pegar daqui, ó. Aqui foi o início de tudo, que a gente começou a comprar Bitcoin lá nos 16 mil. Aqui começou tudo. Então aqui foi aquele trade arriscado que eu falei que o preço estava abaixo de 50%, porém estava dentro aqui do preço médio da galera, né? Então a gente pegou a última barra aqui, a gente também traçou um preço médio, tanto nessa aqui como nessa aqui. Nota que a gente vai testar o preço médio, mas não perde. Nota que a gente vai testar o preço médio e não perde. Então é justamente o que a gente está fazendo. Nota que no semanal aqui a gente testou o preço, veio aqui, testou o preço médio uma vez e começou a subir novamente vindo aqui para baixo, né? Aqui a nossa onda 5, onde está ali nos 727,18, mas é sempre essa configuração que a gente olha, certo? Beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês certinho. Então vamos ter bastante cautela aí, galera, tá? Eu fiz a minha compra, porém, como eu falo para vocês, essas compras aqui para mim são boas porque eu entendo a dinâmica aqui do mercado, beleza? Para quem está começando aí, é muito mais fácil deixar romper ali 63 e de preferência romper aqui essa LTB aqui, né? Que é a LTBzinha que está vindo lá de trás, ó. De preferência ela. Se tu pega aqui nessa região e rompendo, aí a grande chance aqui de ter uma disparada do preço é alta, tá? Beleza? Outra coisa interessante aqui, vamos ver aqui os ETFs, né, galera? Então a gente consegue ver aqui que a gente teve uma saída, galera. Aí, ó, galera com medo aí. A gente fechou negativo 1º de outubro, 2.400, quê? 242,53 milhões de dólares. Eu tô ficando doido, galera. Tô ficando doido, eu tô com sono. Eu fui gravar aqui mesmo porque eu falei ontem que eu ia gravar para vocês, mas eu tô com sono.
242.000,53 aqui, né? A gente fechou aqui 30 positivo com 61 milhões de dólares, aqui 494 milhões de dólares, 365 milhões de dólares. Então aqui sempre verdinho, só que aí hoje não, ontem, né, que foi com aquele, a galera ficou com medo aí da guerra aí do Iraque, né, que ela atacou lá Israel, então a galera ficou meio com medo aí, então começaram a tirar ali uma saidinha ali, né. Eu vi que tinha um negocinho aqui, galera, que falava aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho, deixa eu ver aqui, eu não tô lembrando que esse negocinho aqui é novo agora, mas tem a quantidade que a galera tá comprando aí. Agora eu não lembro onde é que veio isso. Não sei onde que veio isso, não. Que tá falando quem que comprou quem. Não tô lembrando, mas enfim. É só para deixar aqui para vocês, depois eu lembro direitinho onde é que é, aí no próximo vídeo eu já acerto isso com vocês. Mas a gente teve aqui, né, uma saída de interessante aqui ontem por conta da guerra, né? 242,53 milhões de dólares aqui nos ETFs. Então, vamos ficar atento. Então, é uma configuração, eu posso dizer para vocês que, para mim, é tranquilo essa configuração. Só o que está pegando aqui nesse ponto, galera, o que está pegando é justamente essa voltinha aqui, né? Está bem em cima aqui da VW, pode pegar, dar o repique aqui e começar a subir novamente. Coisa que eu espero que não aconteça. Mas, vamos ver aqui no gráfico semanal. No gráfico semanal, com certeza vai. Olha, é isso que eu tô com medo de acontecer. Tá vendo que o mercado ele tava caindo aqui, ó, 3 semanas, na verdade, né? Aí quando chegou perto aqui, começou a subir, já vi aqui essa lapada aqui para cima aqui no gráfico semanal do SDT. Então veja quem chegou perto da VW começou a subir novamente, rompendo até a região ali de 5,61. Rompendo a região de 5 para te ver. Só bateu aqui e já começou a subir. Olha o que acontece aqui, ó. Bateu aqui, começou a subir. Então isso aqui é muito perigoso. E o semanal tá aqui, ó. O semanal tá aqui, é esse camarada ali. Então o semanal, pelo menos, no semanal aqui, ó, se eu for pegar, tá bem aqui os 50%. Tá vendo que a gente fez aqui, tentou romper. Pelo semanal ainda tá tranquilo, galera. Pelo semanal tá tranquilo, porque o ruim do semanal é fechar acima desses 50. Se fechar acima de 50, que seria ali no 6,07 de dominância, aí a gente teria mais um problema aqui. E outro, o mercado já fez esse pontinho aqui, agora para cair, né? 1, 2, 3, 4, será que 5? Eu tava marcando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tava marcando aqui, ó. Para ele poder fazer esse movimento aqui para baixo, né? Ou seja, pegar essa onda aqui A e projetar ela para cá. É isso que eu estou esperando aqui para o SDT. E se isso aqui no SDT acontece, falando de gráfico semanal, a gente tem uma explosão aqui de preço aqui no Bitcoin. Beleza? Galera, então é isso que tenho que passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Um vídeo bem rapidinho aqui, tá? Da atualização. Mas é isso que eu vejo aí para o Bitcoin agora, né? Nessa situação aqui. Então vamos esperar. A gente praticamente está na frequência de 63.829,19 a 57.726,2. Qualquer movimentação entre essas faixas aqui é normal ainda para o Bitcoin, beleza? Tamo junto, espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário. Tamo junto, boas.